Eric pra lá, Eric. Meu irmão, eu tava refletindo aqui sobre tudo que a gente vem falando, né? Principalmente quando a gente entrou no assunto presença. Ó, a Sandrinha aí, bom dia, Sandrinha. Bom dia, Sam. Quando a gente entrou no assunto presença, que foi abrindo algumas ramificações para a gente ter esse sentimento, né, de gratidão e o sentimento de contentamento, né? Saber que tudo que estamos propostos a sentir, em algum momento vai acontecer. E aí envolve a fé, envolve vários sentidos. Mas eu fiz uma pergunta hoje, estava lendo o meu devocional antes de começar a live, fazendo algumas meditações, e a pergunta que muitas vezes serve até para diversas áreas da nossa vida, principalmente no que eu amo fazer, que é maratona, né, que é corrida. Cara, qual é o peso que estamos carregando que nos impede de começar o dia bem, de fazer uma reflexão boa, de correr uma maratona, né, no meu caso, que eu possa estar presente sem estar me preocupando com outros fatores. Então, a reflexão que eu trago logo no início dessa live, tem muitas coisas que a gente carrega e que Deus quer que a gente simplesmente se livre, né? Então, a gente carrega alguns sentimentos que às vezes pesam mais do que correr uma maratona com uma mochila de pesos nas costas, porque é algo que não é visível, né? A gente vem alimentando e cada vez esse peso aumenta, né? Quando a gente tem algo que a gente consegue pegar, é mais fácil, né? Da gente, opa, vou tirar isso daqui. Isso aqui não faz sentido. Ah, tem algo que só está ocupando espaço. Vou tirar para que algo novo possa entrar no lugar. Mas e esses. Deixa eu tirar o Eriquinho daqui que tá aprontando. Mas e esses sentimentos, cara, que a gente vem carregando de muito tempo, que impede da gente sentir aí a gratidão, impede da gente viver no presente, porque esses tipos de sentimentos, problemas que a gente carrega, leva a nossa mente muito para o futuro e não é um futuro promissor, porque quando eu estou com sentimentos de raiva, de falta de perdão, né, de angústia, os pensamentos que vão para o futuro, que é criado por nós, não é promissor. Então, impede da gente, primeiro, que já está com a mente lá na frente, já não é uma forma da gente estar presente, de estar vivenciando aquilo que Deus preparou para nós. Ó, Ele preparou um dia novo, hoje é 1º de junho, um dia novo. É aqueles exercícios que a gente colocou em lives passadas. Acorda, olha o que tem de oportunidade na vida. Só que quando a gente carrega esses sentimentos, cara, a gente não consegue fazer isso. Então, não é fácil. Ninguém está falando de dia para noite você vai apertar um botão e vai sumir. Não, é um exercício literalmente de você, antes de chegar até nesses pontos que a gente vem colocando aqui, de gratidão, de contentamento, faça essa reflexão. O que que hoje realmente pesa em mim? Pesa em mim alguém que eu não estou falando e gostaria de falar? Pô, é simples isso, né? Já faz tanto tempo que isso aconteceu. Por que que eu não mando uma mensagem? Por que não parte de mim e eu fico esperando do outro, né? Se é algo que eu fiz e magoou alguém, é o mesmo passo. O Eric hoje quer chamar atenção. E tu quase derrubou aqui o negócio, né, cara? Desculpa aí, gente. O gatinho tá agitado hoje aqui. Então, assim, você vê que o processo praticamente é o mesmo, né? A gente precisa ter a atitude, a sabedoria, né, de pegar o conhecimento que muitas vezes é dado pra gente, né? Pô, faz isso, cara. A vida tá te dando isso, tá te dando uma orientação para você pedir um perdão pro seu pai, para sua mãe, para um amigo,
recomeçar, né, ou começar outro projeto. E aí esses pesos começam a sair da nossa mente e a gente começa a abrir para o novo. E aí sim começa a viver esse ciclo. Então, quais são os pesos que eu preciso eliminar hoje, que estão no meu controle, né, que eu posso deixar ir? Começa com a gente, porque às vezes a gente quer tá esperando que a pessoa se arrependa e venha até nós. Vai você até ela. Não carrega isso não, porque tem coisas que você provocou e tem coisas que você não provocou. O que você provocou, você vai lá e resolve. O que o outro provocou, você nem deveria estar carregando. Então, o início dessa live eu trago essa reflexão, meu irmão. Quais os pesos que estamos carregando que nos impede de ser grato todos os dias, de olhar, de observar, de estar presente, de estar no sentimento de contentamento? Cara, são muitas coisas, né? Que no decorrer da vida nós acabamos carregando, porque de certa forma a gente tem alguma crença que precisa carregar. E na verdade a gente não precisa carregar. Nós precisamos apenas resolver. Né? Que nem você falou bem, às vezes um perdão, né? E o perdão, cara, é mais uma questão assim, mas de eu ficar bem comigo mesmo, né? Porque quando eu não Uhum. perdoo outra pessoa, às vezes a pessoa não tá nem aí comigo. E eu fico carregando uma mágoa, fico carregando um sentimento ruim, fico carregando um sentimento negativo, né? E só tende a me atrapalhar. E muitos dos pesos vêm, cara, por conta de culpas, né? Que nós, de certa forma, colocamos na nossa cabeça. E assim, muita coisa que acontece na vida da gente, nós não temos como atuar, não temos como mudar. Mas, de certa forma, nós entendemos que poderíamos ter feito alguma coisa diferente e ficamos carregando uma determinada culpa. E, e quando nós começamos a deixar essa culpa de lado, quando nós começamos a tirar essa culpa por alguma coisa, nós começamos realmente a ficar mais leves. Mas como é que nós vamos tirar essa culpa, né? Porque normalmente a gente caminha para um lado mais racional. Não fica pensando, poxa, o que eu fiz, o que eu podia ter feito, como é que, né, pô, esse não sei o que, esse... Então, assim, o nosso lado racional, ele é muito bom para algumas coisas, mas no que se refere a sentimentos, a emoções, ele tenta racionalizar uma coisa que não tem que pensar, não tem o que, né? E aí, eu gosto muito do método que o Dr. David Hawkins descreve no livro Deixar Ir, que quando nós temos um sentimento negativo, muitas vezes, nós lutamos com ele, não aceitamos, ou muitas vezes nós também, como é que eu posso explicar? Nós tentamos substituir, né, esse sentimento por um outro sentimento. Ah, tô triste, mas que é isso, eu vou tentar me animar e tal. Mas na verdade, quando você entra nesse sentimento, ele diz muita expressão se rende ao sentimento. Quando você se rende ao sentimento, você se permite realmente sentir ele, mas sem julgar esse sentimento, então você começa a perceber o quão ele não tem significado na tua vida. Porque você, quando você começa a ter um determinado sentimento, você começa a julgar, começa a pensar a respeito dele e ele vai tomando uma proporção muito grande. Mas quando você simplesmente para, você sente e você não julga, ele começa a tomar uma proporção cada vez menor, até um ponto que basicamente desaparece, maneira de dizer, né? Ou você, no caso, deixa aí esse sentimento e aí você deixa de carregar esse peso. Eu cheguei a fazer isso algumas vezes, né? E falo para você assim que dá certo, cara. Dá certo, porque às vezes você tá com medo de uma determinada coisa e não vou sentir medo, fica lutando. E outras vezes você fica, não, mas e se acontecer, se não acontecer, que aí a cabeça vai lá no futuro, você começa a pensar tudo que pode acontecer de errado, como que você vai se proteger para você se defender, como você vai agir se determinada situação acontecer. E isso tudo vai acarretando esse peso, vai colocando esse peso nas nossas costas, né? E a vida pode ser muito mais leve.
Só que se você para pensar e começa a analisar e se deixa entrar nesse sentimento, pô, tô com medo, medo do quê? Deixa eu, né, assim, entrar nesse sentimento mesmo. Você começa a ver que é um sentimento, que sem os pensamentos ele não se alimenta, entendeu? O que vai alimentar ele realmente é aquilo que a gente fica pensando, né? O Uhum. julgamento que a gente tem. Ele não alimenta, e aquilo que você não alimenta morre. Então, realmente funciona. Né? Como eu te falei, apliquei algumas vezes, percebi que deu certo. E existem outras coisas que há uma certa luta, uma certa resistência, justamente pelo fato de achar que talvez para aquilo não funcione. E fica aquele pezinho carregando nas costas. Né? Então, de uma outra maneira de falar, é encarar a situação, é encarar aquele sentimento, né? Não julgar o sentimento e falar que isso é só um medo, isso é só uma culpa. Né? Não tenho por que ter essa culpa, não tenho por que carregar isso, não tenho por que pensar nisso. Até porque eu acredito muito que assim, quando Deus cria, né, todos nós, todos os seres humanos, né, que somos uma partícula divina, que todos estamos usando uma roupa, né, que um dia essa roupa não tem mais condição de abrigar a gente volta para aquilo que realmente é nossa realidade. Ele não colocou a gente aqui para ficar preocupado, para ficar carregando culpa, para ficar brigando com o ego, porque na verdade o que gera tudo isso é essa briga que nós temos com o ego, né? O nosso ego está gritando, a nossa individualidade, quando eu digo ego é individualidade, né? Essa questão de entender que nós somos separados, e fica essa briga, fica essa coisa, e nós começamos a criar todo esse sofrimento, né? Em função dessas Uhum. culpas, desses medos, de todas essas coisas. Então, eu acho que a questão é essa, né? Pô, se eu preciso perdoar alguém e eu perdoo aquela pessoa, vai ficar bem para mim mesmo. Se eu tenho uma culpa e eu deixo essa culpa de lado, eu fico mais leve. Se eu tô com medo de alguma coisa, cara, por que preciso ter medo, né? Tudo realmente acontece de um jeito diferente quando a gente para analisar tudo que aconteceu na vida e que a gente estava preocupado. As coisas vão acontecendo, vão se desenrolando. E quais as crenças que eu trago, né? Que crença que eu carrego comigo que vai me deixar travado, que vai me deixar, que vai gerar esse medo, que vai gerar muitas vezes uma indecisão ou um padrão, né? Que não consigo sair do lugar por conta dessa. Então, realmente é parar, né? E sempre respirando, né? Porque toda vez que a gente começa a ficar meio agitado, meio ansioso, a nossa respiração muda, né? E o nosso cérebro responde também à respiração. Você não oxigena direito, você não pensa direito. Você vê que numa corrida, quanto melhor você respira, melhor teu rendimento, né? Melhor você consegue ter um desempenho. Então é parar, dar uma respirada, procurar sentir, realmente voltar para dentro, procurar sentir esse sentimento, né? O que está acontecendo e deixar realmente ir, cara. A vida acaba ficando muito mais leve, né? E isso tudo parte de você estar presente. Se você não está Sim. presente, você entra naquele redemoinho e vai embora. Boa. É, cara, perfeito, cara, perfeito. É, você tá falando e aí a cabeça vai em vários, e conecta, né, com vários pontos que muitas vezes tem mais a ver com a nossa própria atitude de olhar, Marcos, pela questão de o que a gente está. Olha só, a gente começa a pensar pelo outro, né? Então a gente inibe e alimenta um sentimento porque a gente está pensando pelo outro e esquece de pensar em nós. E aí já tem alguma coisa aí muito errada, porque a gente não tem essa capacidade. E o outro é que a gente carrega coisas, cara, que a gente, pelo simples fato do orgulho, do sentimento de orgulho, do sentimento de justiça, né? Eu passo a julgar, que nem você falou, aquele sentimento, aquela situação, e isso me bloqueia de viver, né? Um exemplo, às vezes você está indo numa festa, vou dar um exemplo banal, assim, você está indo numa festa acompanhado, e às vezes pelo simples fato de alguma coisa fugir do teu controle, toda aquela oportunidade de conexão, de celebração, passa a ser um peso.
Aí as pessoas que estão ali naquele intuito, que é uma festa, começam a incomodar aquele sentimento porque tu tá alimentando um sentimento que não tem nada a ver com aquele. Exato. Tem conflito, cara, e aí você começa a se remoer. Não, vou embora, cara, ou fica ali contra a vontade. Isso é horrível, cara. Isso é um peso, né? E aí isso acontece no trabalho, nas relações, na família, né? A gente começa a alimentar algo, uma forma de disputa. Não, esse meu sentimento aqui é o melhor. E não, cara, você tá ali paralisado e não permitindo o novo, as situações melhores da tua vida acontecer. Por isso que muitos livros, né, cara, muitas palestras que eu fui se fala-se muito sobre o inimigo nosso mora dentro de nós, né? Porque a gente dá essa permissão para alimentar esses sentimentos que acaba cegando e tirando a sensibilidade da gente viver aquilo que a gente foi feito para viver. Não é Sim. possível que Deus arquitetou tudo isso, cada pontinho, cada conexão do nosso corpo, cada sabedoria, enfim, cada cor para a gente tá ali no canto se remoendo, um cara amargo, que não sorri para a vida, que reclama de tudo, que vive no hospital doente. Cara, é alimentação. O que que tá te alimentando? O que que tá me alimentando? Qual o Uhum. sentimento que está nutrindo e qual o sentimento que está desnutrindo? É isso aí. Então são reflexões que a gente precisa fazer para aí sim começar a exercitar aos poucos, né? E aí é o que você falou, que você fechou a sua fala. Respira, você está vivo. Olha para esses sentimentos sem julgar e toma uma ação diferente, porque aí o resultado é diferente. A mesma ação, sempre o resultado vai ser o mesmo, você vai ver a mesma vidinha, nos mesmos rancores, na mesma falta de perdão, aumentando essa dor que já existe aí de sofrimento, porque dor é inevitável. Iremos sentir a todo momento. Um Sim. exercício que você faz para ficar forte dói. É. Uma corrida que você faz para se superar dói. Uma caminhada, uma pedalada, subir um morro, subir uma escadaria, tudo dói. Agora, alimentar aquilo que te gerou a dor, se for algo negativo, é sofrimento. E aí, sofrimento é uma opção, no meu modo de pensar. Exato. Então, o Marcos me feriu com palavras, doeu, porque eu não esperava isso do Marcos. Beleza, doeu, tá tudo certo. Agora eu ficar remoendo ali, querendo o mal do Marcos, querendo revidar, querendo ficar por cima, cara, só vai doer na gente. E o É. Marcos tá seguindo a vidinha dele lá, a vida Não, dele. tô nem aí. Talvez foi uma falha, né, Marcos? Assim, aconteceu, e aí de repente você não parou para olhar para essa situação, e no momento que eu falo, pô, Marcos, cara, me doeu isso, cara. Me doeu muito. Talvez é o Marcos, cara, meu irmão, não pensava, eu não falei para te machucar. Então aí as coisas começam a se conectar com um simples sair do problema, né, daquilo que te gerou, da alimentação que você está dando sobre aquele problema e deixar a vida seguir. Mas é É isso. isso, é isso. Boa reflexão, cara, para a gente começar o início do mês, a semana, com esse sentimento de que qual é o sentimento que está pesando para que nos impede de ter novas conexões e novas oportunidades. É isso aí. Então é isso, meu irmão. Obrigado a Perfeito. todos que estiveram aí na live. Amanhã às 6h01 estaremos de volta, se Deus Deus quiser. quiser, né? Acreditamos que Ele queira, então Com estaremos certeza. aqui com certeza. Deixa eu tirar aquela fotinha para postar nos Vamos lá. resumos após a live. Feito, meu irmão. Boa, cara. Então, Gratidão pelo excelente seu dia. Um beijo dia. para todos aí. E vamos em frente. É isso aí. Valeu. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.